Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no Ar. Esse programa que é feito todas as noites para você de segunda a sexta. Eu quero já mandar um abraço também para todo o Brasil. Já na semana passada iniciamos uma parceria, uma cooperação com a Rede Gênesis, então estamos entrando em toda a sua cobertura. Se você não conhece a Rede Boas Novas, eu te peço mais um tempo para você conhecer um pouco da nossa programação, dos apresentadores e da missão que nós temos. E além disso, te convidar para ser um semeador da Rede Boas Novas. Um semeador é um parceiro ministerial, é um ajudante, é uma pessoa que doa para ajudar o crescimento e a manutenção da Rede Boas Novas por todo o Brasil. E eu já quero aproveitar para ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Ronaldo, muito bom ter sua companhia aí. Nós temos aqui, às vezes, vários níveis de contribuição, né, Ronaldo? Eu sempre tenho colocado com os nossos semeadores que o que Deus colocar no seu coração, você pode fazer e ajudar a Rede Boas Novas. Muitas pessoas colocaram, olha, eu vou dar um mínimo de R$1 por dia, pelo menos, dá R$30 por mês. Outras pessoas dão mais, ajudam. E o resultado é aquilo que nós mostramos na televisão. Às vezes, pessoas esperam presentes, livros em troca. Nós damos em troca uma programação 24 horas e agora, com essa parceria inédita, nós, de fato, não repetimos durante 24 horas nenhum programa. Então, você tem uma programação 24 horas inédita, isso já é, dentro da sua casa, isso já é um grande presente. Não é verdade, pastor Ronaldo? É com você. É verdade, André, e a gente lembra aí o início aí da Boas Novas, né? Principalmente aquele momento em que a Boas Novas passou a ser independente, deixou de ser uma retransmissora lá no norte do Brasil e tivemos que triplicar a programação. 8 horas de programação feitas, né? Tiveram que se transformar em 24, praticamente cada programa reprisando em mais 2 horários alternativos. Um programa reprisava 3, 4 vezes, né? A gente verdade, não tinha produção, que é uma coisa muito cara em televisão. A gente fala muito de expansão, Ronaldo, mas produção de programa é o que mais consome no dia a dia de uma televisão. É verdade. E aí é um milagre, como você está falando, essa parceria agora com a Gênesis. Tem programação agora para dar e vender, vamos dizer assim, né? Mas a Boas Novas não vende nada. A nossa filosofia aí de empresarial, né? De negócio, é a Boas Novas como é o Evangelho, gratuito, anunciado a todas as pessoas. E a Boas Novas tem feito isso há 23 anos. E como você fez referência no início, as pessoas contribuem com qualquer valor, aquilo que Deus coloca no seu coração. E a Boas Novas, conforme havia sido prometido no início do ano, né? No nosso desafio, os semeadores estão começando a receber esse certificado, né? Um certificado aí de gratidão, de homenagem da Boas Novas aos semeadores que, no decorrer de meses de contribuição, já completaram aí, no mínimo, o valor de R$1.000 de oferta para Boas Novas. Acumulados, não é isso? Como você falou, todos estão participando, seja aquele que deu num mês só, né? Seja aquele que está há alguns anos já contribuindo. Então, que Deus abençoe. É para honrar, né, Ronaldo? Honrar a fidelidade de pessoas que há muito tempo vêm contribuindo mês a mês. Então, pessoas que começaram, às vezes, tem pessoa que dá R$1.000 e consegue com facilidade. Outras demoram um tempo e a gente quer honrar a fidelidade de pessoas que há anos até. Para você completar, às vezes, R$1.000 com R$30 demora 3 anos, pouco, né? Mais ou menos 3 anos. Então, tem pessoas que há mais de 3, 4 anos todo mês tem contribuído com a Rede Boas Novas e esse é o resultado que nós temos aí, crescimento, digitalização de Rio de Janeiro e São Paulo. É muita coisa boa para esse fim de ano, em um ano até conturbado economicamente, né? Deus faz assim, Ele assusta, deixa a gente se assustar primeiro, depois Ele dá a solução. É verdade. Então, a gente aguarda aí o contato do nosso telespectador, DDD 21 12 6300. Temos o canal pelo WhatsApp, temos e-mail também. São várias formas de comunicação para facilitar o seu contato, a sua contribuição aqui para Boas Novas. Se você não quiser se identificar, as contas bancárias estão passando no vídeo. Você pode ofertar também através do PagSeguro, entrando diretamente no nosso site, tá certo? Deus abençoe. Vem semear. Estamos aqui aguardando o seu contato. Obrigado, pastor Ronaldo. Um abraço para todos os semeadores. Durante todo o programa, vamos colocar aqui embaixo na sua tela os contatos para você também interagir conosco e participar sendo um semeador e fazendo uma doação com a Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai falar com um grande amigo também da Rede Boas Novas, um grande amigo pessoal, que Deus colocou nele uma missão bastante específica. A gente acredita que, por exemplo, a Boas Novas tem uma missão, é uma missionária nas telecomunicações. E Deus envia pessoas para serem missionários parlamentares, nas casas de lei, de se fazer lei e de dirigir, de fato, o Brasil. E nós vamos falar um pouco sobre a sua vida também missionária, como missionário na Argentina, mas também agora a sua nova missão parlamentar em Brasília, que deve ser tão dura quanto uma missão também no campo missionário. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí.
De volta com Boas Novas no Ar, tenho a honra de receber aqui para bater um papo Sóstenes Cavalcante, deputado federal eleito aqui pelo Rio de Janeiro. Meu amigo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Eu falei no último bloco sobre missões na Argentina. Muita gente talvez não te conheça mais pela, vamos dizer assim, carreira política ou parlamentar, mas você foi missionário junto com a família inteira. Seus filhos nasceram na Argentina, não foi? Meus 2 filhos nasceram na Argentina porque eu tive, por muito tempo, assim como o Brasil vai jogar com a Argentina agora, né? Eles vão torcer para quem? Não, sempre já torcem para o Brasil, já se converteram à nacionalidade correta, mas é uma brincadeira. Eu sempre digo que eles nasceram na Argentina por um propósito muito definido. Eu, como a maioria dos brasileiros, não gostava de argentino. Inclusive... A gente nasce com essa coisa dentro da gente, né? Por causa do futebol, na verdade. E toda a briga é por causa do futebol. Eu não queria ir para a Argentina, não queria nem ser missionário por conta dos meus pais já estarem lá. Quando meus pais foram para lá, eu tinha 18 anos, falei, vão vocês, eu não gosto de Argentina, não vou para lá. E fiquei morando com a avó em Maceió um tempo. E por conta desse problema de não gostar de argentino, foi que eu me resisti muito ao chamado missionário. Precisei tomar um grande susto, que foi uma descarga elétrica, um choque que eu tomei. E por causa disso... Não foi choque espiritual, não. Choque material, vamos dizer assim. Avisado por uma pessoa que me ligou para falar sobre um outro assunto. Vai te tratar disso com choque. Tratamento de choque de Deus. Literalmente. Foi um choque pesado que eu fiquei desacordado. É mesmo? Eu não sabia disso, não. A gente se conhece há muito tempo, essa parte você não conhece. Foi uma experiência muito particular. Uau. Entendi que eu tinha um chamado missionário. Tomara que Deus não continue tratando contigo sempre assim, né? Porque Deus sabe quem trata. Por isso que eu sempre digo, inclusive, de vez em quando eu ministro sobre isso, eu falo, não espere um choque para você se render à vontade e o querer de Deus. Eu, como era muito duro, e Deus sabe como trata, se você for muito duro com Deus, Deus tratará à medida com que você se relaciona com Ele. Eu tive que ser com um tratamento mais firme, e aí aceitei o chamado missionário, já tinha feito teologia, fui fazer um ano de missiologia interna aqui na EMAD, na Escola de Missões da Assembleia de Deus, isso no ano de 96. E em 97, meu pastor me envia para onde? Para a Argentina. Eu tinha um chamado para a Albânia, mas meu pastor falou, não, agora você vai inicialmente trabalhar na Argentina. E aí, como eu já estava 8 anos na Argentina. Uau, é muito tempo. 8 anos na cidade de Coronda, província de Santa Fé. Depois eu fui para morar na capital, em Santa Fé. E ali nasceram meus filhos. Quando foram para nascer, eu tive o pastor vice-presidente da minha igreja na época aqui em Todos os Santos, ele falou assim, ele era militar, falou, Sóstenes, não deixa seus filhos nascer fora do país, porque eu já sei a dificuldade que é de trâmite, de documentação, é muito complicado. Traz a sua esposa, deixa os filhos nascer no Brasil. Eu falei, não, onde o inimigo quis colocar no meu coração preconceito, raiva e ódio contra um povo, agora, para que Satanás não prevaleça e para provar que Satanás não prevalece na minha vida, eles nascerão lá. E nasceram os 2 na Argentina. Lógico, depois que o passar do tempo, eu falei, o vice-presidente tinha razão, porque vai dar problema para ter documento assim. Muito legalizar problema. Aqui no Brasil. Legalizar, embaixada, documento, dinheiro, se gasta muita burocracia. E até hoje, por exemplo, outro dia eu fui tirar o título de eleitor do Júnior, que já fez 16 anos, tive uma problemática que eu pessoalmente, agora com o mandato de deputado federal, tive que ir lá e dar as explicações, levar a documentação. Até hoje a gente sofre, os meninos sofrem por conta de ter nascido na Argentina. Se fosse talvez outro país até facilitavam, né? Não sei se é. Eu acho que são as regras. Mas hoje tu tem um relacionamento até bom. Eu sigo nas redes sociais e vejo até uma interface que você faz às vezes com parlamentares argentinos. Sim, não, é bem interessante. Como você já morou, tem esse amor por lá, então... Fui representar e amo aquele povo. O preconceito que a gente tem, na maioria, é por causa do futebol. E acho que o argentino de Buenos Aires, ele é um pouco mais particular nessa questão do orgulho, da vaidade que o brasileiro tem. Já o apesar de ser minoria, mas todo o interior, o argentino é muito receptivo, é muito gente boa. Inclusive na capital, tem gente assim. Cultura se respeita, não se questiona. Acho que o Messi quebrou um pouco, porque eu acho que até os brasileiros acham que o Messi é o melhor jogador do mundo, então, mas não é melhor do que o Pelé. Tu falou um pouco de títulos de eleitor e a outra palavra, preconceito. Foi uma das pincelei aqui. Você é deputado eleito pelo Rio de Janeiro. Talvez a campanha a prefeito que acabamos de vivenciar no Rio de Janeiro foi a mais... não sei se caluniosa, mas mais dura, principalmente na questão de estereotipar. Olha, esse aqui é um religioso, evangélico,
extremista era colocado sobre isso. Eu vi uma polarização muito, e isso não foi só do candidato do segundo turno. Durante o primeiro turno, embora a gente entende como é política, as alianças e tudo mais, mas eu estou falando agora do senador Crivella, que agora é prefeito eleito, por ele ser evangélico e líder, um pastor, as pessoas classificavam isso como se fosse algo ruim. Então, às vezes, falam, teu nome foi citado na Lava Jato. Aí fala, e você que é pastor evangélico? Como se fosse algo ruim. E a gente viu que até não foi, tanto que isso não mexeu tanto nos números. Mas não é preocupante para você ver que talvez um segmento da sociedade entenda que acusando alguém de um líder religioso e político, isso é ruim? É ruim o cara ser um pastor? Algo que era talvez tão bem visto antes, agora para querer tirar pontos dele numa caminhada política. Acho que isso também deve acontecer no dia a dia, né, numa Câmara. Você acusar um de ser evangélico, isso parece ser algo ruim? Principalmente um líder evangélico? Lamentavelmente, André, o preconceito religioso, em especial com os evangélicos, e diria que também outras religiões minoritárias, porque ainda o evangélico é minoritário no país, mas é a força mais crescente. Esse preconceito, hoje, de maneira mais tímida, ainda existe. Mas ele aflora em momentos... Foi explícito na nossa... Mas isso aflora em momentos como este da política. Mas, para mim... Não vale tudo, né? Para mim, eu acho que o maior problema do preconceito na política ele passa pelo prisma econômico, que pouca gente vê isso. Já a gente conversa no meio dos deputados e os deputados falam assim, vamos ter que acabar ou sindicalista ou pastor. Porque o deputado, no meu caso, como deputado federal, que não é de nenhum dos dois segmentos, o voto dele custa de 3 a 4 vezes mais caro do que o nosso. Entendi. Existe então, uma equaçãozinha. Existe equação, voto. Todo mundo conhece. Quem é da política, quem é da política sabe do que eu estou falando. Então, qual é a preocupação quando eles querem colocar a marca do preconceito por ser evangélico, por ser pastor? Há justamente a preocupação que daqui a pouco, primeiro, os evangélicos não acrescentem. Equacionar a dificuldade que eles isso têm vai com a de equacionar a vocês. dificuldade para aqueles que não são desse segmento. E aí é uma questão, agora, que culpa social, nós temos de ser evangélico? Social, totalmente social. Que culpa de nós termos de ser evangélico? Que culpa nós temos de estarmos numa igreja onde nós temos relacionamento com milhares de pessoas toda semana e esses políticos que representam determinados segmentos não tem esses encontros semanais, não tem nenhum tipo de segmento que o voto dele acaba ficando 3, 4 vezes mais caro do que um voto de pessoas que pertençam a um grupo religioso ou a algum tipo de sindicato. Nós não temos culpa nenhuma. Agora, os sindicatos, eles já aceitaram, eles já conseguiram superar essa barreira do preconceito na política lá atrás. Nós, evangélicos, é que somos a bola da vez. Eles querem nos rotular, querem nos colocar o estereótipo de que é uma pessoa religiosa. Qual o problema? Afinal de contas, até hoje, a maioria dos representantes, sejam eles do Legislativo, Executivo e até mesmo do Judiciário, eles não eram católicos? Agora, só porque é evangélico não pode? É um preconceito descabido. Que é uma dúvida minha. Nesse ano, claro que cada vez mais as leis eleitorais têm sido rigorosas. Esse ano, foi assim, você não viu nada. A última eleição ainda tinha-se placas e tudo. Esse ano não se teve nada. Igreja foi muito visado, ou seja, um líder religioso que apoiava algum candidato não podia de nenhuma maneira explicitar isso claramente dentro do ambiente de uma igreja. É só a igreja que, assim, por exemplo, você falou um pouco da questão dos sindicatos, que também já são politizados e têm seus representantes. Numa reunião de sindicato, não pode ser levado um candidato e apontado, olha, esse aqui é o candidato do sindicato? Lógico que é levado, fala-se o nome, pede voto, grita militância, fazem tudo dentro do sindicato. Em termos de segmento social, de agregação, igreja talvez seja a que mais estão tentando enquadrar em leis, porque em sindicato não tem, ou qualquer outro tipo de segmento que tenha algum tipo de agremiação, eu não conheço. Olha, agora para a igreja não pode. Não que eu concorde também, mas eu digo o seguinte, eu tenho as minhas discordâncias também em entender como um líder pode querer apontar, mas a minha grande questão não é nem essa, é a questão de, poxa, se é feito em igreja, qualquer agremiação ou sindicato não poderá fazer. Concordo com você, eu votei essa legislação, foi a legislação possível, esse ajuste último que teve. Acho que a gente ainda tem que aprimorar para próximas eleições. Deve haver uma nova legislação eleitoral nos próximos meses que a gente deve votar na Câmara e Senado. Acho que ainda a gente precisa ajustar algumas coisas.
a diminuição de placas e poluição visual. Acho que isso foi muito bom para a sociedade. Aí sim, acho que equacionou um pouco para quem não tem poder aquisitivo para fazer campanha. Porque a gente tem que lutar contra o poder aquisitivo na política, porque isso traz moralidade, combate à corrupção. A gente tem que lutar contra essas coisas. Mas, honestamente, eu acho que quando você aborda muito bem, a mesma regra que vale para uma igreja, valeria para lá. Mas para a igreja por causa da laicidade do Estado. Não se trata de laicidade ou não laicidade do Estado. É agremiação de pessoas. Onde se tem agremiação de pessoas, não se deve ser feito para ninguém. Eu também sou daqueles de que acho que o púlpito não deve ser usado para isso, apesar de que as igrejas podem, de maneira uma ou outra, dentro do que é legal, orientar a cidadania dos seus membros. Isso deve ser feito por qualquer pastor, por qualquer padre, orientar sobre a cidadania, a importância do voto. Nunca, sem dúvidas nenhuma, ficar trazendo e indicando, direcionando o voto da membresia, o que realmente não seria salutar. Deixa para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. A gente volta já já. Último bloco do Boas Novas no ar com o deputado federal Sóstenes Cavalcante. Qual foi a resposta das urnas? Tanto no Rio de Janeiro, mas quanto ao Brasil. Deu para se ver algo muito claro? Não, sem dúvidas, eu acho que as urnas deu um recado claro que há uma mudança no humor do eleitor com relação aos partidos de esquerda. Acho que o PT e o PCdoB tomaram uma lavada. Eu gosto de planilhas, gosto de números. Só para ter uma ideia, a bancada do PT de vereadores no estado do Rio de Janeiro reduziu 80,4%. E a do PCdoB, 60, alguma coisa, as duas bancadas de extrema esquerda. Lógico que o PSOL pegou um recolzinho desses e cresceu, mas não cresceu nem 12%. E você vê um partido como o meu partido, não porque seja o meu, que foi o que mais cresceu na bancada de vereadores, cresceu 170% no estado. Você vê um PP crescendo, você vê partidos de direita crescendo e a esquerda, por conta dos escândalos de corrupção. Mas uma coisa também que eu achei interessante, principalmente no Rio de Janeiro, a abstenção. Então, aqueles também que necessariamente não votaram num partido de esquerda, eles não migraram para um de direita ou de centro, talvez. Às vezes se não sei, também tem essa leitura. Eu não tenho os números, os dados, talvez, da última eleição a prefeito e vereador que teve também, para entender se teve um aumento substancial de abstenção. A abstenção nas últimas 3 eleições veio subindo 2% em cada uma delas. Então não é algo tão absurdo. Ou seja, quiseram nessa eleição, mais uma vez, o preconceito contra a Crivella, dizer que foi um absurdo a abstenção maior no Rio de Janeiro, mas a abstenção no Rio de Janeiro sempre foi maior. Entendi. Ela cresceu de 2008 para 2012, 2%, e agora cresceu outros 2%. É mais uma leitura que a imprensa preconceituosa, parte da imprensa preconceituosa contra o evangélico, quer passar de que houve uma abstenção muito grande porque era um candidato muito radical de esquerda e um candidato religioso. Não foi isso. Isso já é uma tradição no Rio de Janeiro. Pode-se dizer que muitas pessoas pensam que o Rio talvez seja um dos estados ou a cidade do Rio de Janeiro mais progressista do Brasil por causa da cultura, está na tela, mas ela é uma cidade tradicional. Não. A resposta, em termos de escolha parlamentar e representatividade, é que nós somos tradicionais. Sem dúvida, mas isso na história. Não, isso é na história. O PT, a única vez que o PT governou aqui foi quando a governadora era vice do então governador Garotinho, que foi a Benedita da Silva. Nunca ganhou eleição majoritária o PT, nem na capital, nem... isso é uma história. Falácia, o Rio de Janeiro também é como a maioria do país, uma capital e um estado que tem seus valores morais muito, muito pautados na família, nos princípios mais conservadores do que um município liberal, um estado liberal. Ampliando para o Brasil, principalmente, vamos lá, pegar a primeira capital, talvez a maior do Brasil, que é São Paulo, e a terceira, talvez mais importante, tem São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São Paulo e Belo Horizonte tiveram prefeitos eleitos. São Paulo foi um negócio até assustador no primeiro turno, um negócio assim nunca antes visto, com pessoas que nunca foram políticos e vieram com um discurso, não sou político profissional, eu sou um administrador.
Você está no primeiro mandato seu. Como é que tu lê isso, dessa mudança de um discurso, olha, eu não sou político, não quero ser político, e foram bem aceitos? São Paulo e Belo Horizonte tiveram pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de currículo no mundo político. Eu vou já te acrescentar algo. Acho que se confirmar o candidato a governador que se fala no estado do Rio de Janeiro, para mim ele já sai com uma larga vantagem porque a política está mudando, que seria o candidato Bernardinho, técnico do vôlei. Se esse cara for candidato a governador do estado, para mim, Bernardinho já sai a largos passos e, para mim, será... Eu estou dando... pega a data... Só me vem na mente ele do lado imagina ele com a facilidade que ele tem de montar time. Para quem não conhece, ele é um grande gestor, eu já fui para a palestra dele, ele é um cara, gestor de pessoas. E acho que ele será um grande quadro sendo candidato a governador. Estou falando isso aqui muito antes de que alguém diga que eu falei lá perto de quando o cara estiver bem nas pesquisas. Não tem nem pesquisa, estou falando que... Por quê? Justamente porque a política está mudando. E nós, políticos, precisamos entender que a gente precisa aproximar mais do eleitor. O problema das abstenções e da descrença na política é porque o mandato te dá o poder e o poder, às vezes, traz o glamour. E as pessoas se deixam levar pelo glamour e acham que agora a sétima maravilha do mundo e começa a distanciar do eleitor. Eu acho que nós da classe política precisamos entender de que gestão se faz com equipe, com pessoas. Bote as pessoas para ficar atrás dos gabinetes, dos escritórios e continue com as pessoas. As pessoas, pelo menos, querem ter o prazer de, se você não resolveu o problema, a demanda dela da saúde, da educação, que você vai lá e dê uma satisfação, converse. Olha só, nós estamos tentando, eu tenho gente que está trabalhando, explique, as pessoas precisam que o político tenha sensibilidade e às vezes o poder te torna muito insensível e distante das pessoas. Isso é um erro da classe política. A gente tem só 2 minutinhos para terminar. O Rio de Janeiro vive talvez um dos seus piores tempos na questão política federal, econômica do governo. Isso vai implicar talvez sobre uma próxima eleição em cima até de deputados federais. As pessoas talvez não sabem ler o quanto é responsabilidade de alguém, talvez de um governador, de deputados. Você acredita que, e aí tem 1 minutinho para terminar, e tem muitos eleitores, até o pessoal no estado do Rio de Janeiro assistindo, principalmente, claro que a gente está falando com o Brasil inteiro, mas você é um deputado pelo Rio. Tem aí uma luz no fim do túnel e como é que você vê a recuperação do Rio? O Rio é desesperador a situação econômica, nós vamos passar por grandes sabores, vamos ter que provar, assim como na União nós estamos aprovando o PEC 241 e outras coisas, vamos ter que aprovar legislações duras no Rio, mas podemos preparar para um remédio amargo na nossa economia e na nossa política. Dizer aos eleitores de que a política mudou. Porque o que tem de eleitor que acha que o político tem que dar dinheiro e resolver problemas, isso também mudou. Você tem que pensar em votar em candidatos que defendam as suas causas, seus princípios. Porque vai mudar, a política está mudando. Obrigado pela tua presença, obrigado você é amigo, parceiro nosso. Tá obrigado a Boas Novas, obrigado a todos vocês e agora também a TV Gênesis. Obrigado, obrigado a todos. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e amanhã temos um encontro nesse mesmo horário. Tchau, tchau.